Então, para responder a sua pergunta, a gente vai começar parte por parte, tá? Que a sua pergunta é importante. A gente estava falando da parte do dízimo. Né? Dízimo é uma palavra em português para a gente falar da 10ª parte daquele dinheiro que a gente tem que dar sobre os nossos ingressos. Ele é chamado de 10ª parte, mas ele na prática não é exatamente 10%. É porque o nome vem do hebraico Maaser, lembrando que a mitzvah de Maaser inicialmente ela era de tirar a 10ª parte das nossas da cultura, da produção agrícola, que era dada para o Cohen. Tá? Os Kohanim e os Leviim, eles eram também os sacerdotes, eram também aqueles que ensinavam Torá para as pessoas, para as crianças, eles eram os professores. Então, muitas vezes eles iam de cidade em cidade tentando, educando as crianças, colocando eles com livros, ensinando Aleph Bet, ensinando a lei, ensinando Torá, Alahá, tá? Então, e eles viviam então desse Maaser, tá? As pessoas do lugar, cada vez que chegavam com um Levi, se juntavam para dar a 10ª parte da sua colheita. E com isso ele vivia, muitas vezes ele podia também dormir. Então, agora, pela parte da pessoa, hoje em dia, né, o nosso Maaser, ele é de Rabbanan, tá? Ele é uma parte simbólica, e todo judeu, ele então tem que dar o Maaser, a 10ª parte dos seus ingressos. A gente não está falando aqui de tzedakah, tá? A gente vai ver quais são as regras principais de maneira geral, sem entrar muito aqui em detalhe da parte de Halachá, onde é que essa coisa está escrita. Por enquanto a gente vai dar uma generalidade. Tá? Então, a priori, o Maaser, a 10ª parte. Tá? O Maaser ele se dá unicamente sob uma soma ganha. Tá? Depois que você reduziu dela, todos aqueles gastos que são necessários, ou seja, sem aqueles gastos, você não poderia ter ganhado esse dinheiro, essa soma. Tá? Então, por exemplo, a gente, aquilo que você come, bebe, se veste, tá? São coisas que elas não estão relacionadas com o dinheiro que você ganhou, aquilo que você teve que investir para poder ganhar aquele dinheiro. Tá? Apesar de que uma pessoa que tenha muita dificuldade em ganhar dinheiro, uma pessoa de parnassá difícil, então ela poderia, tá, dar o dinheiro do macer dela, ou subtrair o valor daquilo que ela come, bebe e se veste, da soma total, tá, que vai ser usada para descontar os 10%. Tá? O que sim, se você tiver utensílios de trabalho, ferramentas de trabalho, móveis, mobiliário e coisas que se casam, aí sim você vai poder incluir eles naquilo que é necessário para você ganhar aquele dinheiro. Tá? Vamos ver. Uma mulher que trabalha, tá? E ela tem os seus ingressos no final do mês, então ela tem que dar a 10ª parte, tem que dar o maaser. Então vamos ver. Vamos dizer que ela seja uma mãe de família e que ela coloca os filhos dela na creche, na maternidade. Tá? Será que ela pode descontar o dinheiro da maternidade? Depende. Se você coloca o seu filho na maternidade de qualquer maneira, independentemente se você trabalha ou não, porque assim, por qualquer razão que seja, então você não pode incluir esse gasto, deduzir ele dos seus ingressos no final, porque isso você faria de qualquer jeito. Agora, se você coloca os seus filhos na creche unicamente para poder ir trabalhar, então nesse caso você sim pode descontar o valor da creche, já que isso é necessário para que você possa trabalhar e ganhar aquele dinheiro. Tá? Então nesse caso dos seus ingressos totais, você desconta o valor da creche, e com o valor total que ficou, você vai fazer o cálculo para saber os 10% do ingresso. Tá? A mesma coisa com relação, por exemplo, a uma diarista que vem ajudar você dentro de casa. Se você tem uma diarista que venha uma vez por semana, 2 vezes por semana, tá? E ela ajuda você a fazer o trabalho dentro de casa, tipo, com você em casa ou sem você em casa, porque de qualquer jeito você faria, então você não pode descontar o valor que você paga para essa diarista daquilo que você ganhou no final do mês. Agora, se você faz vir a diarista para te ajudar em casa, para você sair trabalhar, ou seja, para que você. E sem isso você não poderia sair trabalhar, então nesse caso você pode pegar o valor da diarista e descontar dos seus ingressos finais. Tá? Então você vai pegar, nesse caso específico, você teria o seu valor total do seu salário, tá? O seu salário neto, você não bruto, neto, você desconta o valor da creche e da diarista que você fez vir, porque sem eles você não poderia sair trabalhar.
aquela soma que ficou, você calcula 10% dessa soma e esse é o valor que você tem que dar para o Maaser. Tá? E agora, pelo contrário, se você de qualquer jeito você teria colocado o seu filho na maternidade e de qualquer jeito você teria uma diarista, então você não pode descontar esses gastos porque eles não estão relacionados com a soma que você ganhou no final. Ok. Impostos. Impostos que você paga na prefeitura não podem ser deduzidos da soma ganha, a menos que você seja uma pessoa que tenha parnassá muito difícil. Você só ganha perto de um salário mínimo e ainda vão te cobrar impostos. Então chega no final do mês você já não tem mais nada, então nesse caso você pode considerar esses impostos também. Gastos de locomoção. Para ir e vir do trabalho, tá? Você pode deduzir da soma ganha, porque você sem isso você não teria chegado, você não teria ganho aquele dinheiro. Todas as despesas necessárias para o trabalho. Gasolina para o carro, papel, telefone, encargos, mobiliário, locação do lugar, impostos sobre a locação do lugar, etc. Tá? Tudo isso aqui você deduz da soma final. Tá? No caso, a soma mensal, você deduz soma mensal, você tem uma média de quanto você tem que deduzir. Tá? A mesma coisa, você viaja para o trabalho, você tem que pagar hotel. Tá? Então tudo mais. Obviamente a gente está falando isso aqui dentro da lógica, tá? Não significa que você agora vai ficar num hotel de 5 estrelas em Dubai e depois dizer que isso aqui é necessário, você não podia ficar num hotel de 3 estrelas. Tem um pouco de lógica na coisa. Se você tiver um cargo político influente que vai fazer toda a diferença entre você encontrar pessoas, aí a coisa poderia justificar-se. Tá? Sério, da mesma coisa quando você compra um carro de serviço para o seu trabalho, uma caminhoneta, uma carreta, um carro. Tá? Se você não precisa comprar uma Mercedes-Benz Limousine. Se você de qualquer jeito teria um carro para você, independentemente do seu trabalho, tá? Mesmo sem a necessidade de você ter o carro para o trabalho especificamente, você não pode deduzir a soma ganha. Tá? Quando você fala de carro, você tocou no ponto fraco do brasileiro. Tá? O brasileiro adora seu carro. Então você vai me dizer assim, não, mas eu uso meu carro para o trabalho. É claro, mas você teria um carro também se você não trabalhasse. Mesmo se você não tivesse nada, você continuaria tendo um carro. Então você vê, tem que ir pelo bom senso da coisa, tá? Agora, você pode deduzir da soma ganha seguros que você fez para o trabalho, mas não, por exemplo, um seguro de vida, o seguro da sua casa, um seguro, tá? Uma sarnassá, o imposto de renda, tá? Você pode reduzir ele da soma ganha, tá? E quando ele é restituído, você também tem que tirar uma certa restituição do seu imposto de renda. Tá? Depois, para quem você tem que dar o seu master? Quem tem que ser aquela instituição? Tem uma ordem assim, de prioridade para quem você dá o master, para quem você não dá. Primeiro, você tem que dar o master para o Pidyon Shvuim. Esse é o mais importante de todos. O que é Pidyon Shvuim? É você libertar um prisioneiro judeu. A gente vai incluir todas as pessoas que a gente está salvando de um perigo físico. A gente vai incluir todas as mulheres judias que estão agora envolvidas em relacionamentos histéricos com árabes e que as ligam para a gente e pedem para alguém, por favor, ir buscá-la, muitas vezes já com um filho, 2. Tá? Isso aqui, Yad Leachim, que são especiais, como a polícia não pode intervir nesses casos. Então a gente vai lá no momento que a gente conversa com ela e marca pelo telefone, e aí a gente vai catar ela e traz de volta, aí tem que colocar num apartamento alugado. Isso é tudo uma história, tem mais ou menos umas de 20 a 30 mil mulheres judias que vivem hoje em cidades árabes. Tá? Muitas delas contatam a gente todos os anos. Tá? Então, primeiramente, Pidyon Shvuim, esse tem que ser o seu primeiro lugar onde você olha onde dá o master. Depois, alimentar pessoas que têm fome, pessoas famintas. Ajudar os pobres e doentes. Nesse caso, também inclui-se visita aos doentes, né? E convidar pessoas pobres a comer. Se você convida todas as semanas na sua casa pessoas pobres para comer no seu Shabat, você está fazendo uma mitzvah, tá? Que é considerada como parte do seu maaser. Tá? Obviamente, bikur rolim, são coisas que consomem seu tempo, você ir visitar, gasolina, tempo de trabalho, então tudo isso aqui é mais ou menos considerado. Depois, então, Pidyon Shvuim, salvar as pessoas que estão em vida, os judeus que estão em vida, os que estão presos. Né? 2, as pessoas, os pobres, doentes, famintos, todos esses aqui. 3, casamento de pessoas pobres, tá?
sobretudo Hatanim e Kalot, que são órfãos. Tá? Hatan, muito bem, noivo, Kalá, noiva, que são pobres. Nesse título, tá? Qualquer pessoa cujos pais não possam ajudar, ela é considerada como órfã. Tá? Os pais do fulano são pobres, não podem ajudar, qualquer coisa do tipo, então ajudar no casamento deles, terceira. 4. A gente vai tentar ajudar pessoas que estudam Torá. Tá? Bet Midrash, tá? Por exemplo, a gente vai incluir, por exemplo, instituições onde as pessoas estudam Torá, Yeshivot, Batei Midrash, sinagoga, onde você reza, tá? Apesar que sinagoga é quase uma obrigação, você vai lá, aproveita a eletricidade, a luz, a água, quem mantém a sinagoga é a comunidade, tá? Por que a gente vai dar, então, a maior parte, a gente vai tentar separar, né, a maior parte do dinheiro do Maaser para pessoas que estudam Torá? Tá? A razão porque o Maaser, na sua origem, como a gente já falou, ele era dado aos Koanim e aos Levim, aqueles que iam de cidade em cidade ensinando a Torá. Então, da mesma maneira, hoje a gente deveria ajudar os que estudam Torá, que são aqueles que estão mantendo vivas as chamas. Tá? Se você tiver um parente, um judeu, parente que esteja em necessidade, então você tem que dar prioridade para ele. Né? Se cada família cuidar dos seus pobres, então não terão mais muitos pobres, graças a Deus. Então, e se você for ajudar um Talmud Torá, é melhor do que você ajudar um Kollel, por exemplo, onde tem adultos que estudam. Melhor você ajudar as crianças a estudarem Torá do que os adultos. Tá? Depois, se a gente for escolher dar tzedakah, por exemplo, para o estudo de Torá, ou então para pobres com quem a gente não tem lei de parentesco, ou pobres que não têm fome, por exemplo, que não estão famintos, são pobres apenas, mas não estão famintos, tá? A gente vai preferir dar esse dinheiro para o estudo da Torá, tá? Porque são pobres, tipo, você já ajudou os pobres e você não tem parentesco com eles, então, e você tem uma escola aí de Torá precisando, então aqui nesse caso específico a prioridade vai ser para o Talmud Torá. Ou, por exemplo, sinagoga ou Talmud Torá, o que é mais importante? Tá? Mais importante é o Talmud Torá do que a sinagoga. Tá? Agora, aquele que quiser fazer o dom da construção de uma yeshiva, tá? Ou entre uma yeshiva que já existe. Uma yeshiva que você ainda vai construir ou uma yeshiva que já existe? Melhor yeshiva que já existe e que dá seus frutos e que ela tem, do que uma yeshiva que você ainda não sabe se ela vai vingar ou não, se vai dar certo ou não. Tá? Ou, por exemplo, entre um mikveh e um lugar que se estuda a Torá. Tá? Aí vai depender, porque o mikveh a gente já falou, uma mitzvah essencial para nidá. Tá? Chas v'shalom. Se não tiver mais nidá, é um dos 3 pilares do judaísmo. Já falou os pilares do judaísmo, Shabbat, Kashrut e nidá. Tá? Então a gente vai preferir dar o dinheiro para o mikveh. Agora, se já existe um mikveh no lugar, mas apenas ele está longe, tá? Então não tem aqui muita problemática. Então a gente vai preferir ajudar o Talmud Torá. Agora, se esse mikveh é tão longe que a pessoa já não vai mais poder fazer isso na data prevista, é melhor ajudar a construir o mikveh. Tá? E se a gente tiver que escolher entre ajudar uma sinagoga e ajudar os pobres, tá? Num lugar que não tem sinagoga, tá? A gente vai dar prioridade à construção da sinagoga. Porque a sinagoga também vai se transformar num lugar onde vai ter uma kupat tzedakah, onde vai ter uma keilah, onde as pessoas vão colocar o dinheiro, e no final das contas esse dinheiro vai ir para os pobres. Tá? Então a sinagoga ela vai potencializar também a ajuda dos pobres ali. Tá? Agora, se tem pobres famintos, então aqui tem um problema, a gente tem que dar de comer, que é Machen Torah. Agora, se já tem uma sinagoga no lugar e você está querendo construir uma segunda sinagoga, então a prioridade você dá para os pobres. Ou então você está querendo aumentar, ampliar a primeira sinagoga, ou decorar a primeira sinagoga, então aqui a prioridade vai ser para os pobres. Tá? O dinheiro que a gente pegou para o Maaser, aqui vou responder a pergunta do Michel. Tá? O dinheiro que você pegou para o Maaser, você pode ir juntando esse dinheiro, Maaser, e algum dia comprar um Sefer Torah, fazer uma doação mais significativa em memória do seu pai, Zichrono Libracha. Então a resposta é que você não pode fazer isso. Tá? Porque o dinheiro do seu Maaser, ele pertence desde o início, aos pobres e aquelas pessoas que tenham que receber esse dinheiro.
Tá? Então você vai tirando o seu Maaser a cada vez que você tem ingressos, e você, ou pelo menos uma vez por mês, tá? E aí você tem que dar ele para os estudantes, para os pobres, tá? Para quem pertence a esse dinheiro de verdade. Agora, se a gente tivesse já bem Mota Mashiach, ou talvez a gente já esteja no Mota Mashiach e ainda não sabe, mas se a gente estiver numa situação em que, olha só, não tem nenhum pobre na cidade, nem na sua família, todo mundo está bem, sabe? E nesse caso aqui, que ninguém precisa do seu Maaser, e aí você pode acumular até você ter a oportunidade de ter para quem dar ou aonde doar. Isso é uma coisa factível, já num caso em que não se necessitasse. Agora, se você tem uma mitzvah que você de qualquer jeito tem que cumprir, tá? Tefilim, talit, mezuzah, sukkah, kiddush, avdalah, matzot para Pesach, etc. Arbat Aminim, né? E tudo aquilo que te passar pela cabeça. Se você tem uma mitzvah que de qualquer jeito você tem que fazer, você não pode dar o dinheiro do seu maaser para essa mitzvah. É uma mitzvah à parte, não tem relação com o seu maaser. Se a sua situação é muito difícil, você ganha um salário mínimo e que você não tem que comer, e que você faz mingau de farinha com açúcar, ou sem açúcar, só de mingau com água, então, nesse caso, você pode usar o dinheiro para fazer do maaser para fazer as mitzvot, tá? Com a condição de que você já definiu desde o início que essa aqui era a condição para você usar, tá? E obviamente, unicamente, se você não tem outros meios para poder realizar essa mitzvah, porque às vezes você tem um doador que pode te dar uma mitzvah, tá? Agora, se você, por exemplo, tem o dinheiro certo para comprar um par de tefilim, vamos dizer assim, básico, 1.200 shekalim, e que você fazer uma missão um pouco melhor, se você acrescentar outros 400 shekalim, você pode receber um par de tefilim realmente meudar, esse idur. Então, essa diferença de preço que tem a tefilim básica e o idur, esse idur você pode colocar, pegar ele do dinheiro do maaser, tá? É a mesma coisa quando você vai mandar a criança para a escola, tá? Se você tem uma escola pública aqui, tá? E uma escola melhor depois. Vamos ver isso daqui já já, tá? Você pode... Muito bem. Você não pode pagar as caparot do Aseret Yamei Teshuvah, tá? Ou nem Matnot Levionim, Matnot Levionim que você dá em Purim, tá? Nem Kimcha perdão. Kimcha de Pesach você pode descontar do Maaser, que é o dinheiro que você dá para Pesach, para cada um poder ter as suas matzot. Kimcha de Pesach você pode tirar do seu Maaser. Agora, Matanot Levionim e de Purim e as caparot do Aseret Yamei Teshuvah você não pode descontar do seu Maaser, tá? Se você, por exemplo, fez um voto, se eu não fizer tal avirá, se eu não fizer tal transgressão, então eu vou dar tzedakah, tá? E você transgrediu, então você não pode pagar isso com o dinheiro do seu maaser. Se você fez um tikkun, tá? Uma reparação por faltas cometidas, por exemplo, um jejum, e você, durante esse jejum, você deu dinheiro para tzedakah, então você não pode pagar esse dinheiro da tzedakah a partir do dinheiro do maaser. Agora, você pode dar o seu maaser para instituições que fazem kiruv, tá? Para o grupo do Rabanim que está tentando aproximar os judeus, tá? Se você tem que comprar agora tefilim para o seu filho, tá? Você não pode fazer com o dinheiro do maaser. Mas se a sua situação econômica estiver difícil, então você pode fazer o idur, tá? Você pode melhorar a qualidade da tefilim, e a diferença que tem entre o preço do par básico e do par melhorado, essa diferença você pode calcular ela para você fazer o maaser, tá? Você pode, se o seu filho tem que vir para Israel para estudar um ano de Torá, você pode fazer isso com o dinheiro do maaser, tá? Mas não hotel, consumo, tá? Se ao invés de ele comer falafel, ele preferiu comer na churrascaria toda semana, então aqui você já não pode descontar o dinheiro do maaser. Agora o básico sim, tá? O avião e tudo mais. Você pode ajudar pobres a comprar a sua tumba, a comprar mas você não pode comprar a própria tumba com o dinheiro do maaser, tá? Ou da sua esposa ou dos seus pais. Hazu Shalom. Lo aleno, lo alechem, tá? A gente pode dar o dinheiro para organizações que salvam vidas, tá? Ou que salvam embriões, ou que ajudam os doentes. Sim, tudo isso você pode. Criança com câncer, e crianças excepcionais, e cegos, e viúvas. Todas essas organizações, e sobreviventes da Shoah, você pode ajudar todas elas com o dinheiro do maaser, tá?
a gente pode usar o dinheiro do Maaser para não transgredir um pecado. Eu vou te explicar. Você está na noite de carnaval no Rio de Janeiro e vem um ônibus cheio de foliões e de mulheres vestidas a caráter para o carnaval. E você não tem dinheiro para pegar um táxi. Você pode pegar um táxi usando o dinheiro do seu Maaser, que é para você evitar estar em contato com tudo isso aqui. É um exemplo, tá? Uma possibilidade. Você não pode pagar as despesas de escola dos seus filhos. Mas se você tiver, por exemplo, no seu bairro, uma escola pública normal, e você tiver uma escola melhor em outro lugar, mais condizente, com mais Torá, tá? Então a diferença de preço entre um e outro você pode descontar do seu Maaser. Você pode usar para o cálculo. Se a sua situação econômica é difícil, você pode pagar a escola das suas crianças com Maaser. Tá? Você pode pagar um professor particular, tá? Que para o estudo Maaser, sobretudo um Melamed, para estudar, para Torá com seu filho. Você pode pagar o Maaser de uma yeshiva, tá? Para o seu filho, sempre que você, com a condição que você determina que você vai usar o seu Maaser para isso. Tá? A pergunta que seu pai fez. Se você pode usar ou escrever um Sefer Torah com o dinheiro do Maaser, tá? A não ser que, se não tiver Sefer Torah no lugar, então você pode usar, porque é uma mitzvah pública. Se já tem Sefer Torah e você está querendo acrescentar outro Sefer Torah pelo Idur mitzvah, então você não pode usar o dinheiro do Maaser. Tá? A diferença é que a primeira mitzvah é uma mitzvah de necessidade pública de todo mundo, e a segunda mitzvah é uma mitzvah que você escolheu fazer, Baruch Hashem, Yavor Alecha Brachá, mas não com o dinheiro do Maaser. Tá? E alguém que já escreveu um Sefer Torah, ele pode escrever um segundo Sefer Torah com o dinheiro do Maaser. Tá? Você pode comprar uma subida na Torá, uma mitzvah na sinagoga. Mitzvah na sinagoga, sim. Sabe? Ptichat Aron, abrir o Aron, Agba'a, quando se levanta o Sefer Torah, Glila, muitas sinagogas você pode ganhar essa mitzvah e você pode fazer isso com o dinheiro do Maaser. Por que isso não é uma mitzvah pública? Você está me perguntando. Esse dinheiro vai para onde? Para a sinagoga. Okay? Então é que nem se você tivesse dado dinheiro diretamente para a sinagoga. Sabe? Você ganhou uma mitzvah. Shili Brachá. Isso que é mitzvot. Você tem que se preocupar uma vez por mês em subir na Torá, pelo menos, quando você puder, dependendo do lugar onde você está. Tá? Você pode usar o Maaser para organizar bar mitzvah, casamento de todos os pobres, todos os jovens que não tenham. Tá? Você pode usar o dinheiro do Maaser para um pobre aprender uma profissão, tá? Para financiar a edição de um livro de mitzvot, de halachot. Tá? Então aqui as partes principais. Agora a gente vai passar para outro ponto, tá?